Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é O Princípio da Honra. Você quer ser honrado? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E aí eu já quero iniciar esse vídeo já indo direto à palavra, o texto que vai dar a base para o nosso vídeo hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 14. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, que nos diz assim: Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propôs-lhes esta parábola. Que parábola é essa? A parábola dos primeiros assentos e dos convidados, que nos diz assim: Quando por alguém for-lhes convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais importante do que tu. Então, o que convidou a ti, e a ele poderá dizer: dá o lugar a este. Assim, com vergonha, terás de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, venha para um lugar mais importante. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O interessante é que esse costume dos convidados diante da mesa, aquela mesa mais próxima do anfitrião da casa, seriam os lugares de honra. E muitos, na época de Jesus, principalmente os fariseus, eles gostavam, de chegar aí primeiro no lugar da festa para pegar os primeiros assentos, ou seja, aqueles assentos próximo ao anfitrião, próximo ao dono da festa, porque eram os lugares de honra. E aí o que Jesus está dizendo aqui, de maneira bem objetiva, é que quando você chegar e tiver vários locais ali disponíveis, senta no lugar mais distante. Porque quando o anfitrião chegar e você for uma pessoa especial, ele vai te convidar para sentar mais perto. Então, Jesus conclui na parábola dizendo: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E aqui nós vemos Jesus Cristo ensinando o princípio da honra. E aqui nesse vídeo nós iremos falar de maneira bem objetiva sobre dois pontos: a disputa de egos e o exemplo perfeito de humildade. Primeiro ponto, a disputa de egos. A disputa de egos nós vemos ela presente principalmente nos nossos dias atuais. Muitos querem sempre estar por cima. A minha profissão é melhor, o meu emprego é melhor, o meu salário é melhor, a minha casa é melhor, o meu carro é melhor. Então nós vemos diante de uma disputa de egos, numa sociedade egocentrista, que o eu está no centro, sempre o ser humano, nós seremos os seres humanos, que o orgulho está em nós, o egoísmo está dentro de nós. Se não houver uma ação do Espírito Santo, esse orgulho prevalece. E aquele que não tem essa ação do Espírito Santo, tornando-nos humilde a cada dia, o ego vai prevalecer, o orgulho vai prevalecer. E nós vemos diante dessa sociedade sempre os homens querendo estar acima. Eles nunca aceitam estar por baixo. Se um exemplo, sei lá, no ambiente profissional, eu tenho um emprego tal, X. Aí o outro fala: eu tenho um emprego X. Talvez ele até vê que o emprego do outro é melhor que o dele, mas ele fala: não, mas o meu tem isso e tem aquilo, tem outros benefícios. Minha casa, eu moro no bairro tal, eu moro na cidade tal. Sempre para querer estar acima do outro. E nós vemos isso, uma disputa de ego, de maneira generalizada. Ninguém está isento, o ser humano em si não está isento, porque isso já é da sua própria natureza. E aí, quando nós vemos até dentro da própria igreja, dentro da
própria eclesia, do corpo da igreja de Cristo, nós também vemos essa disputa de egos. O meu cargo eclesiástico é tal, não vou fazer isso. É o cargo tal que tem que fazer. Então nós vemos sempre, mesmo dentro desse mundo evangélico, essa disputa, infelizmente. E nós precisamos a cada dia buscar essa humildade diante de Deus. Essa ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Porque, como eu falei, essa natureza pecaminosa nós já nascemos com ela. Então, se nós deixamos ela prevalecer, esse orgulho, esse ego, essa soberba, ela vai prevalecer naturalmente. Agora, nós precisamos lutar contra ela. Com a ajuda de quem? Com a ajuda do Espírito Santo. Só Ele pode nos ajudar a nós renunciarmos esse eu, esse ego, essa altivez, essa soberba, essa arrogância. Porque senão nós não alcançaremos, não herdaremos o reino dos céus. E aí, dentro dessa disputa de egos, eu vou trazer para vocês, dentro da própria Bíblia, na história aqui que Jesus peregrinou nessa terra, nós vemos duas situações, o mesmo tema. Os discípulos perguntando, questionando, quem seria o maior entre eles? Então aqui nós vemos que os próprios escolhidos, vamos dizer assim, de Jesus, os apóstolos, eles também tinham que lutar, e Jesus aqui estava ensinando para eles, especialmente, que eles deveriam buscar ser humildes. Eles deviam buscar, ao invés de querer ser o maior, buscar servir, ser o menor entre eles. Porque com essa atitude, eles seriam maiores no reino de Deus. Então nós vemos que os princípios elementares do reino de Deus é o inverso dos princípios da terra, os princípios terrenos, os princípios da honra terrena. É totalmente diferente do que o mundo vê, de como o ser humano vê. Então, o menor na terra será o maior no reino de Deus. E aqui, o primeiro exemplo que nós vemos quando os discípulos estavam ali em Cafarnaum, na casa ou de Jesus, onde Jesus ficava hospedado, que provavelmente seja isso, na casa de Pedro. Essa disputa, uma das, que é o que a Bíblia nos registra, que possam ter ocorrido outras situações. Marcos, capítulo de número 9, do versículo 33 ao 35, que nos diz assim, olha o que os discípulos estavam ali discutindo. Chegaram a Cafarnaum, estando eles em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo pelo caminho? Jesus perguntando para eles, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles, porém, se calaram porque pelo caminho tinham discutido entre si qual seria o maior. Então, os discípulos estavam discutindo pelo caminho em direção a Cafarnaum, qual deles seria o maior. E aí, ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, Jesus Cristo aqui está ensinando que os princípios do reino são totalmente diferentes do que como o mundo vê, do que os princípios do mundo. E aí, para viver o reino de Deus, porque nós sabemos que a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele é o nosso rei. E o seu reino passa a atuar nas nossas vidas através do nosso coração. E para viver esse reino, nós precisamos viver os princípios desse reino. E um dos principais princípios desse reino é o que Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos, está ensinando para nós, que é o princípio da humildade, o princípio da honra. Você quer ser honrado? Não aqui, mas no céu. E também vale para aqui, de alguma forma, porque Deus nos honra diante dos homens. Não que, e aqui vale uma ressalva, um parêntese, não que você vai buscar agir dessa maneira com o objetivo de ser honrado diante dos homens, mas você vai buscar agir dessa maneira porque tem uma ação de Deus sobre a sua vida, porque tem uma ação do Espírito Santo de Deus dentro de você. Então esse reconhecimento de que não somos nada, de humildade, de se humilhar, de querer servir, é algo que vem de Deus sobre as nossas vidas. Não do nosso próprio eu como estratégia de alcançar algo,
porque aí também estaria totalmente fora do princípio do reino de Deus. E aí outra situação, então essa primeira situação de Cafarnaum. E aqui o interessante é que essa situação, essa outra que nós iremos tratar aqui, que é a última ceia, Jesus Cristo já tinha dado um exemplo de humildade. Mas mesmo assim, mais uma vez, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior. Vamos lá, Lucas 22, capítulo de número 24 ao 27. Vai nos dizer assim: houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Então aqui Jesus está falando o princípio. Qual é o princípio da terra? Da honra na terra. Esses reis dominam sobre os seus súditos, vamos dizer assim, e têm autoridade sobre eles. Mas aí Jesus Cristo vai trazer a ressalva. Versículo 26. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governar seja como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então aqui diante da ceia, Jesus Cristo estava dando a Santa Ceia. Partiu o pão, entregou o cálice. Então o maior da mesa, que era o próprio Jesus, estava servindo. Então Jesus Cristo aqui estava dando o exemplo perfeito. Aí nós já entramos dentro do nosso segundo ponto desse vídeo, que é o exemplo perfeito de humildade. O maior exemplo que nós podemos ter de humildade chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso exemplo perfeito. Olha o que ele diz em Lucas capítulo de número 20, versículo de número 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos. Isso foi o próprio Cristo que disse. O Deus Criador dos céus e da terra, encarnado na forma humana. Então, só nesse ato nós já vemos um exercício de humildade. Abrir mão da sua glória, abrir mão dos seus atributos divinos por um tempo, vamos dizer assim, e assumir a forma limitada humana. Então, ele escolheu, vamos dizer, restringir os seus atributos por um tempo, para servir a humanidade, para dar a sua vida em resgate de mundo. Então, o sacrifício feito na cruz do Calvário não foi em vão. Foi para mim e para você. Para nós alcançarmos a salvação. A libertação dos nossos pecados. Foi para isso que Jesus Cristo veio. O maior veio para servir. O maior no reino de Deus assumiu a forma de servo, se tornando o menor entre os homens. Humilhado, rejeitado entre os homens. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então ele assumiu a forma própria, a humildade encarnada. Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos o exemplo perfeito. Jesus Cristo. E aí nós vemos nesse ato que ele veio para servir, a ação, a própria vida de Jesus em si, o seu ministério, a sua vida durante essa terra, nesta terra, nós vemos Jesus Cristo em diversas situações, em diversos atos, dando este papel de serviço, de servir. E nessa própria situação da Santa Ceia, da última Santa Ceia, Jesus Cristo ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai pegar o pano, amarrar na cintura, pegar uma bacia de água e lavar os pés dos discípulos. Dando a eles, olha que eu sou maior, eu sou mestre, vocês me chamam de mestres, de mestre, e eu sou o mestre de vocês. Jesus, o maior mestre, o nosso bom mestre, servindo aos seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, fazendo um papel que era um papel, né, de escravo, de servo. Então, dando este papel de humildade diante para eles, que eles pudessem ver que aquela disputa de egos entre eles ali, qual seria o maior? Não funciona assim, meus filhinhos. Não funciona assim, olha aqui. Eu sou o maior e estou servindo vocês.
Então isso é o princípio da honra. Humildade, servir. Não com o intuito de ser honrado, porque o próprio Deus, ele reconhece, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o objetivo, ele sabe o que está aqui dentro. E ele há de nos honrar diante de Deus e diante dos homens. E aí, para fechar esse vídeo, eu quero concluir com um texto que eu gosto muito, Filipenses capítulo de número 2, do versículo 5 ao 11, que Paulo vai dizer assim aos filipenses, essa palavra é muito tremenda: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se utilizou de usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se apegou a esse título, a essa verdade dele ser o próprio Deus, mas se esvaziou e, assumindo a forma de servo, a forma humana, se humilhou e foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, olha aqui, pelo que também Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobre e toda língua confesse, seja no céu, seja na terra, seja embaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra de Deus Pai. Olha aí o princípio da honra. Por que Deus o exaltou? Porque antes ele se humilhou, antes ele assumiu a forma de servo. Então você quer ser honrado diante de Deus, assuma a forma de servir ao seu próximo. Amar o seu próximo como a si mesmo. É esse serviço de humildade. Então, o princípio da honra é a humildade. E que o Espírito Santo de Deus possa ter ministrado ao seu coração, assim como tem falado ao meu. E que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém.